sanguíneo, né? Anota aí, sanguíneo. Sanguíneo, a gente vai falar um pouquinho do sanguíneo. Aí você vai botar, você que tá com o papelzinho na mão, você vai botar as características que você tem do temperamento sanguíneo. Amém? Não é do outro. Se você for identificando também, já pode, e quiser compartilhar com a gente, você já pode colocar aí no comentário pra gente ir interagindo. O sanguíneo, ele é pura emoção. Quando o sanguíneo chega, ele inunda o lugar de alegria, porque ele chega e ele se alegra o lugar, ele traz alegria, ele traz aquela coisa boa. Esse é o sanguíneo. Ele fala alto, ele é eufórico, ele é animado. Onde chega uma pessoa sanguínea, o lugar transforma. Porque uma pessoa animada é uma pessoa cheia de alegria, de viver, que se espalha, né? Como a gente fala no português baiano, né? No baianês, se espalha onde chega. Gosta de contar história, é dramático de um jeito que, se você estiver ouvindo a história de uma pessoa que é sanguínea e ele começar a contar um drama, você chora. Chora de precisar de lenço para poder enxugar as lágrimas, porque o sanguíneo faz qualquer um chorar. Mas, se a história for alegre, for uma boa história, todo mundo vai morrer de rir. Eu conto aqui, né, que o Bispo conta história e todo mundo ri. Eu conto a mesma história, ninguém ri, porque eu demoro tanto de contar, eu sou mais... E que quando eu termino de contar a história, eu já nem mais tem graça, né? E olha aí, não é pra falar do outro não, viu, gente? É pra falar de vocês. Então, a pessoa que é sanguínea, ela tem esse dom de contar história, de falar, de animar, de trazer um ar bom pro lugar. É entusiasmado, gosta de gente, né? O sanguíneo, nesse momento de quarentena, tá apavorado, porque ele ama estar em gente. É aglomeração. É a palavra forte, né? A palavra forte do sanguíneo é aglomeração. Então, o sanguíneo agora, que não pode fazer aglomeração, tá abatido, né? Tá todo assim, querendo aglomerar, né? Com alguém, mas não tem essa possibilidade agora. Gosta de muita coisa, muita gente. Esse é uma característica da pessoa sanguínea. Ela é intensa nas emoções, né? O sanguíneo, quando ele ama profundamente, ele faz tudo. Mas também, meu irmão, se um amigo, se um sanguíneo não gosta de alguém, coitado dessa pessoa, porque ele não gosta mesmo também. Então, o sanguíneo, ele é 8 ou 80. Ou ele gosta muito, ou ele também não gosta, né? Daquela pessoa, não tem quem faça, né? Descer aquela pessoa. Então, ele é otimista, ele sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra que vai dar certo, que vai ser bom. Ele é sonhador, né? Tem vários sonhos. O sanguíneo sonha além da vida, né? O sanguíneo sempre tem um projeto sonhador, sempre sonha grande, sempre pensa grande. Ele é entusiasmado, né? Você vê um sanguíneo falar, você, né, se anima, porque o sanguíneo, ele é entusiasmado, ele é animado, ele deixa todo mundo ali, vende qualquer proposta, qualquer ideia, porque ele é empolgado. Ele empolga as pessoas, né, com o jeito mesmo de ser. Ele coloca todo mundo pra frente. Ele empolga as pessoas, ele anima. Você tem um projeto pra fazer, ele bota todo mundo animado pra fazer aquele projeto. Mas ele tem um defeito, o sanguíneo. O sanguíneo se movimenta muito, mas faz pouco. Aí você pensa assim, pastora, então sanguíneo é ruim? Não, porque o sanguíneo é aquele que motiva todo mundo pra fazer. Talvez ele não tenha aquela motivação dele própria de fazer, mas ele movimenta e ele faz com que as coisas funcionem. Porque ele bota as pessoas animam, ele anima, dá aquele gás, dá aquela vontade, coloca o projeto pra frente. Esse é uma característica do sanguíneo. Ele é ativo, mas ele não é produtivo. Porque ele faz aquela muita zoada, mas pouca atividade. Ele é aventureiro, né? Gosta de aventura. Aventura com o sanguíneo. Ele tem facilidade de amar, como eu falei, mas também tem facilidade de esquecer, de tirar aquela pessoa da vida dela. Assim como ela ama profundamente, ela também facilmente esquece que aquela pessoa existe. Ele gosta de estimular pessoas, mas ele precisa de uma motivação externa.
O sanguíneo, sozinho, mesmo ele motivando todo mundo, ele precisa de que alguém motive ele para que ele mesmo faça. Ele motiva as pessoas para que ele faça, né? Para que as pessoas façam, mas precisa de alguém que motive ele para que ele possa fazer. Ele se importa muito com a reação do outro, né? Ele se preocupa, o sanguíneo, com o que é que as pessoas estão pensando dela, né? Ela não faz simplesmente por fazer, ela se preocupa, será que as pessoas estão gostando? Será que as pessoas não estão gostando? Né? Então, ela tem essa necessidade de aprovação das pessoas. O sanguíneo, ele é assim. Então, alguém tem aí uma dica de um sanguíneo na Bíblia? Ele não vê consequência em nada. Sanguíneo, ele vai, né, adiante, ele não vê consequência, nada tem que fazer, vamos fazer, não tem tempo ruim, né, como as pessoas falam pro sanguíneo. E ele, quando ele é pressionado em alguma situação, ele é agressivo, né? O sanguíneo, ele é agressivo quando ele é pressionado. Quando ele se vê diante de uma situação difícil, de uma situação que ele se sente agredido, ele é, como é que eu posso falar assim? Ele reage de uma forma ruim à pressão, à agressão. Então, vai anotando aí, né, suas características. Você vai pegar, irmãos, o que você tem do sanguíneo. Você, não é, como exemplo, uma pessoa sanguínea tenha todas essas características, entendeu? Você vai pegar porque nós somos uma mistura de temperamentos. Você só vai descobrir o que é que você tem de mais, né? Mais colérico, mais sanguíneo, para que você possa entender e conviver e aprender a lidar com essas situações. Então, alguém tem aí uma dica de alguém na Bíblia que seja sanguínea? Ninguém? Então, eu vou dizer. Pedro era aquele impulsivo, né? Pedro, tô aqui. Né? Jesus está indo, Jesus é para andar agora, não pensa assim, será que eu vou conseguir andar sobre as águas? Não, já tô aí, Jesus, né? Já tô aí. E aí a gente vai aqui ver algumas situações, né? De Pedro, para que você possa perceber o quanto ele era sanguíneo, né? Quando Jesus fala sobre o seu martírio, ele diz, olha, Jesus, não adianta, não se preocupe, porque eu não vou deixar isso acontecer, não. Tamo junto aqui, Jesus. Eu não vou deixar ninguém pegar o Senhor, né? Vou colocar em palavras, né? Palavras de hoje. Não vou deixar ninguém pegar o Senhor, não, Jesus. Estamos aqui juntos, Jesus. Estamos colados, Jesus. É o Senhor. Ninguém mexe com o Senhor, não. O Senhor é minha pedra, né? E aí, Jesus falou o quê? Aparta de mim, Satanás. Porque o Senhor já tinha um projeto, né? E nada iria impedir que isso se cumprisse. Um outro momento em que a gente percebe a inconstância dele na hora de andar sobre as águas, né? Ele, na hora que Jesus chamou, botou o pé e andou. Mas depois que ele parou para ver, eita, olhou para um lado, olhou para o que eu tô fazendo? E aí ele afundou. Então Pedro era inconstante, né? Agora Jesus, por mais que você pense assim, né? Que tem pessoas que pensam assim, mas eu tenho um temperamento forte, eu tenho um temperamento que eu não consigo me comunicar com pessoas. O Senhor, ele consegue se comunicar com todas as pessoas. Ele pega o melhor do nosso temperamento para nos fazer ser pessoas melhores. Então você precisa ter essa observação de ver que Jesus tem uma forma especial de transformar o seu caráter, transformar o seu temperamento, mudar a sua forma de ser. Depende de você, depende de nós. Darmos lugar para que o Senhor mude a nossa forma de ser. Porque às vezes a gente se entrega a Jesus e aí você é renovado, né, no espírito, mas às vezes a sua alma continua com aqueles mesmos defeitos, com aquelas mesmas dificuldades. E aí você não entende porque as pessoas cobram de nós, não é isso? As pessoas pensam, você é crente e você é assim, você é assado, você está tendo essa atitude. Tem atitudes que são do nosso temperamento. Mas a gente não pode se conformar com o nosso temperamento, né? Olha o texto que nós lemos no início de Filipenses. Que o Senhor, ele começou a boa obra na nossa vida e vai completar, né? O Senhor, ele vai completar a obra que ele começou. Basta que a gente se permita que Deus faça a obra na nossa vida. A gente precisa dar lugar para ele fazer. A gente precisa dar lugar para que o Senhor haja na nossa vida, para que o Senhor transforme a nossa vida. Então, observe, né? Pedro, o Senhor, ele teve uma forma muito específica de falar.
com Pedro, de chamar Pedro para si. E Pedro ele foi transformado pelo poder do Senhor. Então, você vê que o Senhor, aqui é a transformação de Pedro. Ele, em Atos, deixa eu ver aqui para você possa acompanhar. Em Atos dos Apóstolos, vamos lá, 4, 18, 22, a Bíblia diz assim: chamados, os disseram-lhes que absolutamente nada falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pois tinham mais de 40 homens em quem se operava aquele milagre. Ele começou agora a ser um homem sem medo de enfrentar a autoridade. Ele já enfrentava, ele não era aquele homem mais que não desmotivado. Ele é aquele homem que já enfrentava, que já tinha coragem. Observe que ele já não precisava mais de plateia. Né? Ele não estava se preocupando mais o que as pessoas estavam pensando dele, o que as pessoas estavam ali preocupadas. Ele estava simplesmente fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Veja aqui, né, como em Atos 9:14. Diz assim: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Ele não precisava mais de plateia para fazer o que Deus tinha para ele. Então ele começou a viver uma vida diferente. O Senhor, ele permitiu ser acessado pelo Senhor. E Deus começou a transformar a vida de Pedro. Então, o sanguíneo, ele precisa aprender a controlar a ansiedade. Ele precisa ser persistente naquilo que ele começou a fazer. Porque o sanguíneo tem essa característica de repente, começa a fazer alguma coisa, de repente ele para. Às vezes, ele motiva as pessoas para irem, as pessoas vão e ele para de fazer. Ele não tem aquela motivação de ir até o final daquilo que ele começa a falar. Ele precisa buscar de Deus, ser persistente, ser organizado, controlar os impulsos, porque o sanguíneo, ele tem aquela impulsividade que às vezes leva ele a tomar atitudes erradas, né? Depois que o sanguíneo faz, ele pensa: por que eu fiz isso? Às vezes é no trânsito, às vezes é numa situação, uma palavra, às vezes alguém afronta, ele toma uma atitude, depois ele vê que aquela atitude pode mudar, né? Como é que eu posso falar assim? Pode destruir a vida dele, né? Completamente. E às vezes ele nem para um pouquinho para pensar nisso. Ele precisa controlar os impulsos, pensar um pouquinho antes de falar, né? Não prometer as coisas no momento do calor, né? O sanguíneo, ele tem como é que eu posso falar assim? Esse costume de prometer mundos e fundos, e às vezes não no calor da emoção. Se aquela situação está fluindo, ele vai, promete e de repente não tem a condição de realizar aquilo, porque simplesmente vai no impulso daquele momento. E a gente precisa parar um pouquinho para pensar que a gente não pode, no momento da alegria, da euforia, prometer aquilo que é além da nossa condição e da nossa força de fazer. Então a gente tem que ter cuidado. Então o sanguíneo, ele tem essa dificuldade. A gente tem como aprender também com o sanguíneo a ser envolvente, colocar o coração naquilo que nós fazemos. Porque o sanguíneo, como eu falei, apesar de não ser persistente, ele coloca o coração, a intensidade naquilo que ele faz. Ele é intenso naquilo que ele faz. Ele é apaixonado por coisas, por pessoas. Então ele é uma pessoa assim que investe em pessoas, ele é apaixonado por pessoas, ele se dedica a pessoas, ele gosta de estar com gente. Pedro foi o que sentiu o gosto de andar nas águas, né? Então aquela coragem que ele teve de ir adiante fez com que ele tivesse a coragem também de experimentar as melhores coisas. Então é importante, você vê como é importante a gente ter uma pessoa sanguínea próximo de nós. Porque aquela pessoa que anima, aquela pessoa que coloca as coisas pra frente, aquela pessoa que tem experiências profundas, porque ela é ousada, ela tem coragem de avançar. Então a gente vê que todas as características, todos os... como é que eu posso falar? Todos os temperamentos, eles têm bons exemplos, boas coisas que podem passar para nós. Então fique bem atento nisso, para que você não despreze as pessoas que estão próximas de você. Não ache que, mas fulano é muito
impetuoso, fulano é assim, fulano é assado, eu não gosto dessa forma de ser, mas nós precisamos ter todos perto de nós. Porque cada um tem o seu valor, cada um tem tem o seu limite e cada um tem a sua contribuição dentro de uma comunidade. Então você precisa estar atento a isso para que você não despreze as pessoas e não acabe tolhendo o potencial que aquela pessoa tem de poder contribuir dentro do seu lar, contribuir onde ele passa. E às vezes a pessoa fica ali inibida porque as pessoas criticam e reclamam e falam, mas é exagerado. Não, irmãos, isso faz parte da característica da pessoa, do temperamento da pessoa. Ser uma pessoa mais intensa, ser uma pessoa mais extrovertida, ser uma pessoa mais destacada. Então a gente precisa aprender isso. Deixar de criticar para poder pegar o melhor das pessoas, conviver com elas e aproveitar para tirar o melhor das pessoas. Tirar não no sentido de aproveitar, mas tirar no sentido de desfrutar. Né? Como a gente falou aqui do sanguíneo, que ele aproveita e ele vive situações muito boas que ninguém viveu, né? Ninguém tem coragem de viver, mas ele vai lá e faz, e acontece e consegue.